Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe seu dia, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, vou passar para a palavra aqui rapidinho, em nome de Jesus, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez. Regozija, se alegra aí nele, que ele fez esse dia para nos dar vitória. Vamos ler hoje aqui em 2 Reis 6:17 e 1 Coríntios 2:10 e 11 e João, capítulo 1, versículos 50 e 51, tá bom? Vamos lá? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi debaixo da figueira crês? Coisas maiores que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Na maioria das vezes, o que acontece com a nossa vida? Surgem situações que nós não entendemos, não compreendemos, não faz o menor sentido, não estou entendendo nada, não sei o que está acontecendo. O que acontece? Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. E como é que vai abrir o olho espiritual, meu irmão? Como é que você vai abrir? Você vai estar lá tá com o olho fechado? Irmão, Deus vai revelar e a gente vai enxergar a situação de maneira espiritual. Pode acontecer de Deus te mostrar um anjo, te mostrar alguma coisa sobrenatural. Não vamos limitar o poder de Deus, não, no nome de Jesus. Pode acontecer ele falar com você que nem falou com José, falar com você que nem falou com Ezequiel, levou em espírito a um vale de ossos secos, não é verdade? Levou em espírito. Meu irmão, presta atenção, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, conforme Jesus falou aqui para o Natanael. Olha só, Eliseu, vamos aqui pela primeira parte pelo 2 Reis 6:17. O Eliseu, Deus dava a revelação para ele do que estava acontecendo lá com o rei da Síria, quando ele planejava planos contra o rei de Israel. E Deus revelava para o profeta, e o profeta falava para o rei: ó rei, o rei de Israel, ó rei, não passa por aí não. Isso daí gerou um conflito para o profeta. E o rei da Síria foi lá na casa dele e encheu de cavalo um monte de gente lá. Aí o moço dele acordou mais cedo e viu aquela situação. Aí ele falou: Ai, meu senhor. Aí ele vai lá falar para o profeta. Aí o profeta falou: Meu filho, fique em paz. Maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí, neste momento, ele ora para que ele tenha os olhos espirituais abertos. Por quê? Porque ele estava enxergando aquilo que era natural. Meu irmão, presta atenção. Eu e você precisamos andar com os olhos espirituais abertos. Olha só, nós somos seres humanos e toda vez a situação se repete, as coisas acontecem novamente. E o que Deus quer trazer para nós novamente? Há olhos espirituais abertos, não olha essa situação de maneira natural. O que o rapaz estava enxergando aqui? Só os
os soldados, né, com cavalos lá do rei da Síria. Mas o lugar ali estava cercado de cavalos e carros de fogo. Meu irmão, Deus está cuidando da nossa vida. Ele chega sempre primeiro. O que que eu preciso fazer? Olhar a situação com um olhar espiritual. Pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Aí em Coríntios ele fala assim, ó, mas Deus nos revelou. O que Deus revelou? O que ele tem para mim e para você. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Meu irmão, quem sabe do que está acontecendo é o Espírito Santo. E Deus nos revela pelo seu Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai revelar? Meu irmão, eu não posso limitar e dar uma regra para você aqui. Mas, através da palavra, nós temos uma direção mais certa das coisas que está acontecendo, mas não podemos limitar o poder de Deus, a forma que ele vai agir de maneira espiritual para nos revelar as coisas. Mas de uma coisa eu quero te dizer, nós precisamos buscar a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Estou olhando uma situação, estou enxergando uma situação. Eu não estou entendendo. O menino aqui, o ajudante aqui do profeta, ele viu aquela situação, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele ficou até com medo. Por quê? Porque ele não sabia que o desfecho daquela história. Mas Deus já tinha mostrado para o profeta aqui, para Eliseu. Aí Eliseu vai, ora, e Deus abre os olhos dele, irmão. Deus vai abrir os seus olhos em nome de Jesus. Aí aqui ele fala assim, ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Então nosso espírito vai saber as coisas nossa. Mas quem vai saber as coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus. E ele nos revela as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Então o que eu quero trazer para nós? Deixa o Espírito Santo te revelar as coisas em nome de Jesus. Não olhe para essa situação de maneira natural. Olha só, estava Filipe e Natanael. Aí o Filipe fala assim para o Natanael, ó Natanael, vamos lá ver um profeta, um homem de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Ele começa a falar. Aí o Natanael fala assim, ó, tem alguma coisa boa que sai lá de Israel, da cidade aqui de Jesus? Meu irmão, ele falou assim, ó, vem e vê. Quando ele chega lá, Jesus fala assim, ó, eu te vi na figueira. Olha só. E Jesus respondeu e disse, porque disse, te vi debaixo da figueira cresce, coisas maiores que essa haverá. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava falando para Natanael? O Filipe vai chamar ele. Aí Jesus já chega e fala para ele assim, ó, antes do Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. Eu vi você debaixo da figueira, lá sentado debaixo da figueira. Aí ele creu, porque ele estava falando sozinho, não tinha ninguém com ele ali. E ele creu que Jesus era um profeta, um homem de Deus. Mas aí ele falou assim, ó, de agora em diante você vai ver coisas maiores que essa. Irmão, aí Jesus fala, ó, você vai ver os anjos de Deus subirem e descerem diante do Filho do Homem, sobre o filho do Homem. Meu irmão, o que Jesus estava falando para o Natanael? Ó, o que eu tenho para você é um céus aberto, é o mundo espiritual aberto, é as coisas acontecendo. Meu irmão, minha irmã, toma posse do que Deus tem para sua vida em nome de Jesus. Olha só, toda hora eu e você precisamos da palavra, por quê? Toda hora vai surgir situação que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nos deixam com dúvidas e gera sentimentos. Você não sabe como. E agora? Como é que é isso? E agora? Como é que eu faço isso aqui?
Como é que eu resolvo isso aqui agora? Não sabe, eu não sei, você não sabe. Mas Deus me revela pelo Espírito. Deus te revela pelo Espírito. Mas o que eu tenho que fazer? Buscar lá no Espírito Santo de Deus para que eu tenha a revelação e o entendimento do que está acontecendo. Então, no nome de Jesus, não olhe essa situação de maneira natural. Olhe, observe essa situação, analise, estude essa situação de maneira espiritual, em nome de Jesus. Nós estamos em tempos que cada dia se aproxima mais a vinda do nosso Senhor. E todas as situações nós precisamos olhar de maneira espiritual, pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que nós enxergamos essa situação como realmente ela é. Meu irmão, eu coloquei aqui sobre o livramento de Deus no profeta Eliseu e do ajudante dele aqui, mas o que eu quero dizer é de maneira ampla, em todos os sentidos, porque tem muitas vezes que eu tenho que tomar uma atitude e essa atitude é espiritual, eu preciso enxergar de maneira espiritual para eu tomar atitude. Como Jesus falou que vai coisas maiores que estas verás, é porque nós vamos ver, ele vai abrir os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo vai nos revelar e eu vou ter o entendimento do que está acontecendo, vou olhar para essa situação com um olhar espiritual e enxergar a grandeza e a graça de Deus. Olha como ele fala aqui, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Tudo que Deus tem para a nossa vida, Ele vai revelar pelo seu Espírito. E no nome de Jesus, nós passamos a enxergar as coisas de Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai maravilhoso. Em nome de Jesus, meu Deus. Mais um dia nós estamos aqui na tua presença e eu quero te adorar e te louvar, Deus. Porque assim como o Senhor falou para o Natanael, nós recebemos essa bênção, nós tomamos posse, meu Deus. Abre os nossos olhos espirituais nesta hora. Jesus, existem situações, meu Deus, que estão cada dia mais próximas. Existem situações, meu Deus, que cada dia elas têm acontecido algo, elas têm entrado em alguma situação e nós muitas vezes, meu Deus, não a enxergamos, não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus, o Senhor falou que aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor revela pelo seu Espírito. E no nome de Jesus, eu peço agora, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais diante de cada situação, nos faz enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, aquele menino não estava enxergando que aquele vale estava cercado de carros e cavalos de fogo, meu Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos espirituais em todo tempo, em todo momento, Senhor. Nós queremos entender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço, Espírito Santo de Deus, nos dá sensibilidade no nome de Jesus para viver as coisas que o Senhor tem. Opera com a tua graça e o teu poder no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro a bênção, o poder, a unção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.